Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre toda ação gera uma consequência. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês deixem um like aí, tá certo? Quem não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscrevam. Compartilhe o vídeo, por gentileza. E quem quiser, pode comentar algo nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo ou no final do vídeo, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor tome mais uma vez o seu mensageiro aqui falando, inspire a mim, que fale através da minha boca, seja apenas o seu instrumento, Senhor. Fale através da minha boca tudo que você quiser nos ensinar, Pai. Me use, Senhor, como seu instrumento de ensino, Pai. E ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que nós todos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas que estamos conversando nessa meditação, Senhor. Que tudo que possa ser ensinado aqui possa ser absorvido por nós, Pai. Que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico, Senhor. Amém. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é muito comum o ser humano fazer alguma coisa errada e achar ruim as consequências. Que nem, por exemplo, o cara quer xingar, mas não quer ser xingado. Quer agredir, mas não quer ser agredido. Você entende? Então é assim, muito fácil, né? Você vê aquelas câmeras escondidas, porque os caras estão tirando sarro lá na câmera escondida, né? O cara vai lá e começa a querer agredir os atores ali, né? Os que estão ali gravando, né? Mas será que eles gostariam de ser agredidos também? Entende? Então, a agressão aconteceu por uma consequência do que os atores daquele escondido estavam fazendo. Porém, isso não justifica que uma pessoa agrida a outra. Fale, xinga, mas não precisa agredir fisicamente. Entendeu? Aquele ator da Câmara do Ivolanda, por exemplo, já quebrou costela, já teve problema no joelho, já teve um monte de problemas relacionados às pancadas que ele levou. Então, pra que isso, gente? Né? Tem uma câmera escondida que ele rouba a bolsa da outra atriz que já faleceu, a Ruth Ronce, lá na Bahia, perto do Farol da Barra. E aí tinha um grupo de rapazes que estavam lá fazendo capoeira, se não me engano. Aí quando eles perceberam que ele tinha roubado a bolsa da Ruth Ronce, foram lá todo mundo, tomaram a bolsa dele, carregaram ele lá onde ele estava fazendo coisa e começaram a chutar, bater no cara. Gente, isso é uma atitude de um ser humano? Se a Bíblia nos ensina a amar o nosso inimigo, isso é uma atitude de um ser humano? Claro que não é. Então, aqui foi uma consequência pelo que ele fez? Foi uma consequência. Mas a consequência de maneira equivocada, né? Mas toda ação gera uma consequência, queridos irmãos. Então, como que você não quer ser xingado se você está xingando? Quer dizer que você não quer não quer que seja grosso com você, mas você está sendo com o outro. Entende que toda ação tem uma consequência? Muitas vezes a pessoa está sendo grossa com você porque você provocou a ira da pessoa. Você entende? Então isso é uma ação gerando uma consequência. Na Bíblia nós temos vários casos. Por exemplo, o caso de Uzias, que entrou no templo lá sem autorização de Deus e queria acender incenso lá no templo, quando isso aí é incumbência apenas dos sacerdotes e dos levitas. E aí, como ele achou ruim ainda que estavam chamando a atenção dele lá, os sacerdotes e levitas, o que aconteceu com ele? Nasceu uma lepra na testa dele. E ele morreu disso. Né? Ele perdeu o reino, porque a partir daquele momento ele não pôde mais reinar, então ele teve que ficar isolado numa casa. O filho dele virou governador interino enquanto o pai era vivo. E quando ele morreu, o filho assumiu o reino. Definitivo. Então, tudo por quê? Por uma atitude impensada que ele teve. Então, toda ação gera uma consequência. Entende? Outra consequência foi as escolhas feitas por Saul, né?
Você vê que Saul, no início, ele não queria ser rei, ele estava no caminho dele, Deus o usou para vencer os amonitas, para vencer as guerras, e ele começou a se desviar, ele começou a dar mais ouvidos para o seu exército, e deixou de confiar em Deus e temer a situação, e não confiou em Deus. E foi lá e fez lá o sacrifício que também há de começo somente de um profeta sobre um sacerdote ou de levitas, né? E aí, quando Samuel chegou, chamou a atenção dele. Saul não se arrependeu. Continuou achando que ele fez certo. Por quê? Porque ele viu o tamanho do exército filisteu que estava indo enfrentá-lo. Ele temeu. E os seus homens também temiam. E começaram a se apartar. Ele viu que o seu exército era cada vez menor. Então ele começou a temer que ele ia ser derrotado pelos filisteus, né? E não confiou em Deus. E ele estava esperando Samuel fazer o sacrifício e Samuel não chegava. Samuel não chegava. Aí, ele vendo que os homens estavam cada vez diminuindo mais, estavam se dispersando. No desespero, no ato de desespero, Saul fez o holocausto. Né? Fez o sacrifício holocausto, Deus. Bem, ele quis agradar a Deus ali? Sim, mas da maneira errada. Então, a consequência do erro dele foi que Deus o tirou o reino. Né? Por conta disso, Deus já excluiu Saul de ser rei, descendência de Saul. Né? E aí depois Saul, mais uma vez, ele deixa, aí ele começa daí para frente, quando Samuel fala para ele que ele não ia ser mais rei, que Deus já tinha o rejeitado e ia por outra pessoa, já tinha posto outra pessoa no lugar dele, um rei, aí Saul perdeu o controle de uma vez nesse momento, né? Aí ele no mais desespero ainda, ele rompe com Samuel, né? E aí que ele começa a estar com os burros na água mesmo. Porque ao invés de se arrepender, se ajoelhar, pedir perdão, Saul não. Ele quis achar que não estava certo. Achou ruim das consequências que teve a atitude dele. Entendeu? Então, queridos irmãos, é assim. Então, Saul teve consequências terríveis por conta das suas decisões erradas. Então, queridos irmãos, toda ação gera uma consequência. No caso de Davi também. Davi errou com Batseba, ao adulterar com Batseba, e errou a segunda vez ao mandar matar o marido dela, Urias, né? Para encobrir seus próprios erros, né? Tentando fugir das consequências. Só que isso só piorou mais a situação dele. Então você vê que ele teve consequências na vida dele terríveis por conta desses atos dele. Deus o perdoou porque Davi se arrependeu. Mas mesmo com o perdão, as consequências vêm, né? No caso de Davi, a consequência foi que o filho dele mais velho abusou da minha irmã, que era a irmã de Absalão direta, né? Tá? Depois Absalão matou esse irmão, que era o Aminon. Depois, Absalão se revoltou contra o pai e tentou assumir o reino. E aí foi morto por Joabe, batalha. Depois, o Deus escolheu Salomão como seu herdeiro. Então ele estava com uma filha estuprada. O filho do adultério morreu, né? O filho que Batseba concebeu lá no adultério morreu também, né? Depois Deus constituiu Salomão, filho de Batseba, como rei, né? Rei de dias, amado de Deus. Porém, quando Davi já estava bem velho, já sofrendo terrivelmente por conta das consequências dos seus atos também, né? Ele não conseguia mais suportar a caloria do corpo. Ficava com uma concubina, no caso a bisaga, abraçada com ele o tempo inteiro para segurar a caloria. Adonias, aproveitando desse problema do pai, tentou assumir o trono na marra, né? O dono do pai. Ele pegou e se acumulou com Joabe, com o sumo sacerdote na época, não vou lembrar agora o nome dele, Abiatar, acho, se não me engano. E mais alguns líderes lá do momento para
para ter um apoio para ser o rei, né? E eles estavam lá num jantar, dando lá viva o rei Adonias, né? E chegaram e falaram para Batseba, olha, Adonias está se proclamando rei lá, se você não fizer alguma coisa. Aí ela foi em Davi que estava lá doente e falou, posso falar com o senhor, meu rei? O senhor não disse que nosso filho Salomão iria herdar o trono de Israel em seu lugar? Pois Adonias acabou de ser proclamado rei. Se você não fizer alguma coisa a respeito, tanto eu quanto Salomão acabaremos sendo mortos. Aí Davi mandou chamar Benaia, né? Falou que Adonias estava com o apoio de Joabe e tudo mais, e Abiatar também. Aí ele chamou Benaia e falou, ponha ele no jumento real, né? Que é o jumento que o rei andava, e põe a coroa nele, põe o manto e leve ele pelo reino e grita, viva o rei Salomão. Toca as trombetas e grita, viva o rei Salomão, né? E aí começaram a andar pelo reino, começaram a tocar trombeta, gritar, viva o rei Salomão. E o povo que estava lá no jantar de Adonias começou a achar com aquele barulho, aquela correria, o que é isso que está acontecendo? Coisa estranha. E aí chegaram lá e contaram que Salomão foi proclamado rei de Israel. Quando eles ouviram aquilo, eles ficaram em desespero, né? E começaram a se dispersar. Todo mundo estava ali. Adonias fugiu para o templo com medo de ser morto, né? Salomão disse, não, diga a ele que não vou tocar nele, a não ser que ele tente novamente tomar o trono, né? E aí Salomão manda matar Joabe, manda matar quase todo mundo que estava lá, menos Abiatar. Abiatar ele só expulsa do sumo sacerdócio e manda ele embora. Então aí é o fim das consequências de Davi, né? E só que acabou aí? Não, porque Adonias não desistiu do trono. E ele, se aproveitando da inocência de Batseba, pede que ela peça a Salomão que dê a Abisag, a concubina do pai, como mulher para ele. Salomão entendeu que Adonias estava querendo o trono. Por quê? Porque se ele tivesse uma das esposas do pai, ele poderia exigir direito maior sobre o trono, porque naquela época era assim, se você era casado com uma filha do rei, você tinha o direito de ser rei. Que nem, por exemplo, Nabonido foi rei da Babilônia, e ele não era descendente do trono. Quem era descendente, no caso, era a esposa dele, né? Que era filha de Nabucodonosor. E ele, como genro, acabou herdando o trono, porque o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, foi morto em traição. Pelo... E aí sobrou. Aí veio o, aí depois o outro cunhado, o outro genro de Nabucodonosor, foi quem teria tramado contra o filho do Nabucodonosor, também foi morto. E aí sobrou Nabonido, né? Que era genro também, para assumir o trono. Então, se você é casado com uma pessoa da família real, você pode ter direito ao trono. E era isso que pensou Adonias, né? E Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele, logo percebeu que o irmão queria e mandou matar o irmão. E aí sim, foi o fim do clã de Davi, dessa família. Depois Davi morre, né? E as consequências dele, o que ele fez com todos foi inevitável, né? Então, você vê que tudo tem uma consequência, né? Teve o ladrão na cruz. Pelos erros que ele cometeu, ele estava lá crucificado. Jesus o perdoou e garantiu que ele estava no paraíso. Mas Jesus não o tirou da cruz. Por quê? Porque as consequências dos erros que ele cometeu. As consequências têm que vir, mesmo que haja perdão. Então, tudo, relação gera uma reação. Tudo tem uma consequência. Então, não acha que você vai tratar mal alguém, que você vai xingar, que você vai humilhar, e que as consequências não vão vir. Vão. Nós não sabemos quais vão ser as consequências, porque muitas vezes depende da reação da pessoa que você está humilhando. Mas se você xingou, se você humilhou, e a pessoa vem fazer o mesmo com você não tem o direito de criticar, porque são as consequências pelos seus atos. Então, dê um exemplo para que você possa ter, ter uma boa vida evolutiva. Se você plantar, colherá.
Lembra? Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. É como eu já falei em outras meditações. Se eu plantar caqui, eu vou colher caqui. Se eu plantar manga, eu vou colher manga. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Agora eu não posso querer plantar laranja e colher limão. Não vai dar, né? Eu não posso plantar mexerica e querer colher pera. Não dá. Plantar maçã e querer colher jabuticaba. Não dá. Entendeu? Então, o que eu plantar, eu vou colher. Na vida é a mesma coisa. O que eu fizer, eu estou plantando. Essa semente vai germinar e vai se voltar contra mim. Então, se for coisa boa, vai se voltar coisas boas contra mim. Essa é a lei da vida. Então, toda ação tem uma consequência. Não adianta você querer cobrar do outro o que você não pode cobrar nem em si mesmo. Entende, queridos irmãos? Nós não temos como cobrar do outro se nós não fazemos o que é certo. Como que você vai orientar o teu filho se você for um mau exemplo para ele? Então, você não pode cobrar do seu filho, não me responda, não, como é que é? Se seu filho vai calar a boca, você falando o quê? Como é que você pode perguntar isso, achar ruim que ele te mandou calar a boca se você mandou ele calar? Qual a diferença? Ah, não, mas é sua mãe. Não é porque você é a mãe que você é melhor do que ele, não. Tá? Não é porque você é a mãe ou o pai que você tem direito de falar cala a boca, de xingar, e ele não tem direito sobre você. Não, não é assim que funciona, gente. Sabe? É muito claro, pais não provocar a ira dos seus filhos e o filho respeitar o pai e a mãe. E que para haver um respeito é mútuo, então o pai e a mãe também tem que respeitar o filho. Portanto, se você manda o filho calar a boca, ele também tem um jeito de mandar calar a boca. Não existe esse ditado, né, que muitos antigos falam, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não existe, tá? Não existe. Você deve ser o exemplo do teu filho. Então, o que você fizer para ele, com certeza ele vai fazer para você. Entendeu? E você não tem o direito de agredir, de covardia, de achar ruim o que ele tá fazendo, porque você fez com ele. Você não é melhor do que ele. Muitos pais acham que são melhores, que são superiores ao seu filho, que os filhos são subalternos. Só que isso não é verdade. Deus emprestou esse filho, ele incumbiu você de uma missão de cuidar desse servo dele que está nascendo, né, que cresceu, até que ele possa andar com as próprias pernas. Mas você não é superior a ele por isso. Não é porque você tem mais idade, não. Ele te deve respeito? Sim, porque você tem mais conhecimento, você é muito mais vivido do que ele, né? Tem muito mais bagagem. Agora, isso não quer dizer que você pode xingar, ou você pode maltratar e teu filho não vai fazer igual. Não pode, não. Você não pode humilhar, não pode achar que você pode ficar dando ordem, falar, não, você não vai matar, você não pode fazer isso. Por que não pode? Porque o teu filho não é teu subalterno. Ele é um ser humano independente de você. E ele vai fazer o que ele bem entende, você querendo ou não. Você não tem como impedir. Ah, tem, não tem não. Você não tá com teu filho 24 horas, a não ser que você ponha um segurança para 24 horas na lado dele. Ou você, só que tem que trabalhar. Então, tem a época da escola, dentro da escola, ele faz o que você bem entende. Então, não adianta. É muito melhor você orientar o teu filho, ensinar a coisa correta e deixar que ele tome a decisão dele. Você não pode impedir. Entenda isso, não dá para impedir. Tá certo, queridos irmãos? Espero que isso possa ser compreendido, que nós não podemos impedir um filho de fazer outra coisa. Então, toda ação tem uma consequência. Se você tentar impedir, ele vai fazer escondidas. E as consequências disso vão ser o quê? Ele vai fazer coisa errada, que ao invés de pedir orientação para você das coisas, ele vai pedir orientação para colegas que estão mal orientados, não têm conhecimento necessário para orientar eles corretamente. E aí eles vão dar com um burro na água. E isso vai ter uma consequência da tua ação errada. Então, tudo gera, toda consequência tem uma, toda ação tem uma consequência. Então pense como você vai agir, porque tudo tem uma consequência. Depois você não reclame da consequência. Se você mandou teu filho calar a boca e ele mandou você calar a boca, a culpa foi sua e não dele. Não adianta você querer bater na boca dele, você querer agredir ele, xingar ele por castigo. Não. Você deu um mau exemplo. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de pôr ele de castigo é pedir perdão pro teu filho por ter mandado ele calar a boca. Pedir perdão pro teu filho pelo teu erro. É o mínimo. Ah, não posso fazer isso porque eu perdi. Não, pelo contrário. Né? Ele vai ver que você é uma pessoa que erra, mas que você se arrepende. E você está passando um bom exemplo para o teu filho. Porque ele também vai se sentir mal pelo que fez, também vai te pedir perdão. Você entendeu?
E aí você aproveita para ensinar teu filho. Nós somos seres falhos, meu filho. Erramos, mas nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Entendeu? É a maneira que você tem de mudar a atitude com o seu filho. Ensiná-lo. Então você pode errar com ele, é normal. O ser humano é falho, mas aprenda a se humilhar. Não interessa se você. Não, eu vou perder o poder. Não vai perder o poder. Pelo contrário, ele vai te respeitar ainda mais. Se você ele ver que você é um ser humano. E se ele ver que você tem humildade, que você sabe pedir perdão para ele. Agora, se ele sabe que você está errado e vê você não pedir perdão pelo seu erro, nada que você fizer vai mudar isso. Ele vai pegar o mau exemplo, vai seguir isso na vida dele. Aí que ele errar, ele não vai pedir perdão, vai achar que está certo igual você está fazendo, e você vai perder o respeito. Não, cara, ele erra e não quer dar bastante que tá errado. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a bater boca com você, não, que você está errado, que você está errado. Então, o mínimo que você tem que fazer é saber abaixar a cabeça. Percebeu que errou, pisou na bola, pede desculpas. Isso vai te fazer mais respeito, vai ganhar mais respeito e vai ser muito mais autoridade para o seu filho do que se você achar que levantar a cabeça autoritariamente vai te dar respeito. Pelo contrário, se você não abaixar a cabeça e pedir desculpas, se humilhar para o teu filho, pedindo perdão para ele por erro que cometeu, aí que você vai perder o respeito dele, porque você vê a vez de autoridade, você vai ver autoritário. É o contrário. As pessoas pensam que assim, estão profundamente enganadas. Por isso é que toda ação gera uma consequência. Não esqueça disso, queridos irmãos. E é assim, nós vamos ver, né? Lá em Abraão também, nós podemos ver que qual foi a consequência do pecado de Abraão de se deitar com Agar. Atrasou a bênção que Deus estava providenciando para ele. Se Abraão não tivesse deitado com Agar, Isaac teria nascido muito antes, né? Do que deveria, entendeu? Ele não teria nascido na época em que nasceu, né? Então, mas como Abraão ele caiu em pecado ali, ele não consultou a Deus e deitou com Agar, Deus adiou a bênção que Abraão tanto queria. Então, talvez, se Abraão não tivesse deitado com Agar, Isaac teria nascido com Abraão com 70 anos, com, com 80 anos. Não, Abraão tinha 100 anos só para ter um filho, porque ter um filho com Sara. Ele adiou a bênção dele por conta do pecado que ele cometeu. Você vê que Deus se distancia dele com isso. É as consequências da escolha de Abraão. Ah, mas ele estava. Ele foi induzido, ele falou assim, ele foi induzido pela esposa, porque ela queria que ele lidasse com ela. Porque ela achou que ela não podia mais gerar filhos, porque ela já era estéril ainda entrou na menopausa. Mas Abraão pode ter consultado a Deus, ele tinha um elo direto com Deus. Ele vai falar, meu Deus, eu devo me deitar com Agar ou não? Deus vai falar para ele, não. Né? Mas ele não consultou. Ele sempre consultou a Deus para outras coisas. Mas isso ele não consultou. Ele se deixou levar pela situação, né? E mesmo acreditando que tá fazendo o que era certo, ele errou. E consequências vieram, né? Você vê que ele teve que expulsar depois Agar e o filho, o sofrimento que teve para ele, para Sara. Você entendeu? Então, a mudança de Agar foi as consequências do erro de Abraão e o atraso da bênção dele, né? Então, tudo tem uma consequência, queridos irmãos. Por mais que você arrependa, por mais que você arrependa, por mais que você se volte para Deus, Ele vai te perdoar. Mas as consequências não podem ser tiradas, porque são as consequências, né? Você precisa pagar por esse erro de alguma maneira, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que tome cuidado com o que você faz, porque tudo que você faz tem uma consequência. E a última que eu vou te falar foi uma consequência grave, grave. Eliseu estava passando, um grupo de jovens estava lá e começaram a caçoar de Eliseu, chamando ele de careca, de calvo, carequinha, um monte de coisa, um monte de besteira, porque ele era careca. Deus mandou uma loba sair do meio do mato e matou boa parte deles, né? Provavelmente os que mais caçoaram dele. Olha as consequências de um ato, de zombar de um servo do Senhor. Você vê que nesse caso, a consequência foi fatal, foi a morte. Será que nós estamos preparados para ter uma consequência tão alta na nossa vida, dependendo do nosso ato? Cuidado, cuidado com esse irmãos, que vocês fazem. Porque nós temos várias consequências. Jonas, que foi parar na boca do peixe grande, porque quis fugir de Deus, enfim.
Tem muitas consequências, né? Tá bom? Então foi uma oração de encerramento, queridos irmãos. Querido Deus amado, que o Senhor possa nos iluminar e fazer com que nós possamos, em prática, nossas ações, pensarmos e refletirmos antes de tomar uma atitude. Que possamos agir como servos do Senhor e estar junto com Deus, Pai. Que nós possamos estar sempre juntos, Senhor. E, e possamos estar sempre agindo da maneira, fazendo o que é correto. E saber se humilhar e pedir perdão nos nossos erros, seja até mesmo com nossos filhos, Senhor. Peço que abençoe as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, né, as que estão inscritos, as que estão me ouvindo, seja inscritos no meu canal ou não, e aqueles que estão inscritos que não estão me ouvindo, que possam voltar para casa em segurança, inclusive eu mesmo, que vou sair daqui a pouco para trabalhar, que eu possa sair e voltar em segurança, Senhor. Que assim esteja junto com a gente sempre, meu Pai. Abençoe a todos nós, Senhor. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E mais uma vez eu digo, toma cuidado. Toda consequência, toda ação gera uma consequência. Pense bem antes de agir. E não hesite. Se você errar com o filho, abaixa a cabeça e peça perdão. Isso só vai te fazer mais humano. Você vai dar um bom exemplo para o teu filho. E ainda vai conquistar o respeito e vai continuar sendo uma autoridade para ele. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que Deus abençoe a todos. Falou.